o start record. Tá gravando. Bom, começar. Fala quem sobe depois. Acho que vai ficar melhor se apagar a luz. Apagar, por favor. Só uma introdução, continuando com a série de Wall Talks. Hoje o Leonardo, o Ricardo E o menininho. Cadê o menininho? Ele teve uns problemas pessoais de saúde, tá. aí ele não vai poder participar. E eles vão falar sobre viu, JS, alguma coisa assim. Bom, como o Matheus falou, os três elaboraram a apresentação e tal, então infelizmente o menino não está aí. Vamos começar a falar de Vue.js. O que é o Vue.js? No site ele fala para se pronunciar como Vue de model, Vue controller. Tem gente que fala Vue, que a gente é brasileiro, BR, sangue bom. Mas tanto faz um quanto o outro. O que ele é? Segundo o próprio site, ele fala que ele é um framework progressivo, ele fala que é versátil e ele fala que ele é performático. O que seria um framework progressivo? Quer dizer que você pode implementar ele desde um componente pequeno até uma aplicação em grande escala. Você pode usar um CMS, pode fazer um e-commerce. Então essa é a ideia dele de ser progressivo. Você consegue pegar pequenas partes e implementar na sua página e aonde você precisar. Tá? Eu sei que você falhou, cara. Só que tem pessoas que divergem dessa opinião que o Vue ele é um framework. Por quê? Porque o Vue ele é um ecossistema, ele tem várias libs dentro do ecossistema do Vue. Só a utilização do Vue.js, tem pessoas que consideram ele como uma lib. Por quê? Porque ele trata a parte da Vue, consegue montar interfaces simples para você implementar como se fosse um formulário na sua página. E essas mesmas pessoas que consideram isso, só consideram que ele é um framework quando você usa o Vue.js junto da lib dele, do ecossistema, o Vue Router, que é para tratar URLs de rota, /login, /users, essas coisas. E o Vuex, que é a parte do ecossistema do Vue que trata states, a parte de dados, manipulação de dados, get, setter de dados na aplicação. Tá? Que frameworks hoje em dia a gente tem? Os frameworks em destaque hoje em dia no mercado é o React, o Angular e o Vue. Eles são o que despontam no mercado hoje como os mais utilizados. Legal, mas na prática, como que estão eles no GitHub? O GitHub, para quem não conhece, repositório na internet onde a maioria dos projetos open source e até privados estão, foi adquirido pela Microsoft. E o que são os stars? Stars é como se fosse um like dentro do GitHub, onde os desenvolvedores falam, putz, gostei desse projeto, achei legal, marcações assim. Então se a gente olhar a curva, a gente tem em laranja o React, que foi lançado lá em 2013, subindo aqui, esse gráfico a gente gerou ontem, 4/2/19, ele tem 126.430 stars. A gente tem, logo depois dele aqui, o início do repositório do Vue, que ele tem uma crescida absurda, bem vertiginosa aqui. Ele passa o React, ele tem 134.397 stars. E a gente tem o Angular aqui, que vem um pouco depois, e ele está bem abaixo dos outros. Então lembrando que o Angular ele é mantido pelo Google, o React ele é mantido pelo Facebook e o Vue ele é mantido pela comunidade. Então não existe nenhuma grande empresa por trás. O fundador dele, ele trabalhava no Google, ele usava o Angular, ele achava que o Angular tinha muita coisa no fluxo que não precisava. Ele começou seu próprio framework para trabalhar com prototipagem primeiro e aí começou a ter adesão dos desenvolvedores e foi crescendo. Ele criou aquelas páginas de coleta de dinheiro para falar, paga aí tantos $1.000 que se chegar na meta eu paro de trabalhar e só vou manter o Vue. Chegou na meta, então ele virou dedicado full time no Vue. Tá, isso quer dizer o que agora na prática?
que o Vue agora é o hipsterzinho da moda, tá? Quais as características que a gente tem do Vue? O foco dele é ele ser leve, ele ser objetivo e componentizado. Ele tem templates declarativos. O que isso quer dizer? Não é para você deixar o seu template verboso, cheio de expressões regulares, cheio de if else. A ideia dele é justamente ser componentizado, você deixa o seu componente leve, deixa ele objetivo e faz exatamente o que você precisa. Nada de meter vários ternários, igual a gente tem em alguns momentos nos códigos. Isso não é o foco dele. Não é o objetivo dele. Ele não foi feito com essa premissa. Ele utiliza Virtual DOM. Fala aí o que é Virtual DOM, que eu tô ficando sem ar. Para quem não sabe, o Virtual DOM é uma aplicação do DOM dentro do JavaScript. E com isso ele controla o que foi alterado no Virtual DOM para só alterar no DOM as áreas que foram alteradas e não alterar todo o DOM por uma pequena alteração, por exemplo. Isso, então você acaba fazendo o quê? Você evita o repente, que é uma coisa muito custosa no browser. Depois, quem tiver interesse, usar no Chrome DevTools, lá tem a parte de performance da aba. Você consegue ver repente, reflow, tudo isso que o browser tem que fazer para renderizar as coisas. Então essas libs do Virtual DOM, que surgiu no React, esse conceito, visa isso. Ele faz um diff antes de mandar para o DOM, para deixar a página mais rápida. E esses três frameworks que o React e o Vue eu sei que tem. O Angular tem também? Eu não sei. Tá. E o Angular também tem. O Vue também utiliza Web Components. Igual o React e igual o Angular. O que é Web Components? Foi criado esse termo, essa ideia de você conseguir criar tags customizadas na página que representam um ecossistema autocontido. Então, o que seria um Web Components? Se eu precisasse fazer um botão de share do Twitter, eu faria uma tag chamada Twitter-share, e dentro desse cara, na hora que eu fosse interpretar esse cara, ele teria seu CSS, seu JS, seu request, tudo que ele tem que fazer. Então é como se fosse uma criação de um componente novo na DOM. Tem seus limites, de browsers onde suporta ou não. Quem quiser ver pode ver no caniuse.com. Mas é algo que todos os frameworks hoje em dia, esses mais modernos, usam. Porque ele faz um depara das regras para você conseguir trabalhar de forma mais prática. Tá? E a curva de aprendizagem é baixa, comparado com o React e o Angular. Por quê? Porque no React você tem o JSX, para quem já mexeu. Ele é um pouquinho complexo. Quem não mexeu, a gente recomenda olhar depois para entender. O Angular você tem que saber mexer com TypeScript na versão nova. E o Vue ele não te cobra isso. Ele te cobra CSS, HTML e JS base. O que é o base? É o vanilla, sem nenhuma estruturação, sem ter que usar outra linguagem. Então, ele é bem estruturado, os seus hooks, que a gente vai falar mais pra frente, ele é bem tranquilo de se utilizar, tá? E, como eu já falei, ele é open source e mantido pela comunidade. Legal. Como que eu posso usar o Vue? Quais são as formas que eu posso usar o Vue na minha página, na minha aplicação? Você pode usar ele através da tag script, incluindo ele na sua página. Fazendo isso, você não vai poder usar, às vezes, coisas de ECMA6, você não vai poder usar o Single File Component, que a gente vai falar mais pra frente, que é um arquivo .vue, que é próprio do framework. Então você não vai compilar tudo, você vai rodar tudo no browser. Então são outras implicações que até o Ricardo vai entrar com mais detalhes na parte que a gente falar, onde a gente já implementou o Vue, tá? A outra forma é que você pode usar o CLI do Vue. Ele tem um terminal, ele tem uma linha de comando para gerar projeto, para gerar o scaffold do projeto que você vai gerar, a estrutura base para você poder usar o Vue, que é basicamente um Vue Create, o nome do seu projeto. Você fazendo isso, isso, é isso mesmo, eu que me confundi. Então a gente vai começar a apresentação mostrando o Vue CLI. A gente não vai falar da implementação direta no browser, pela tag script. Então beleza, como que funciona o Vue CLI? Primeiro você tem que instalar a aplicação, levando em consideração que você já tem Node na máquina. Você vai instalar o pacote dele e você vai criar aquele projetinho que a gente tinha falado. Então Vue Create Walltalk. Esse comandinho serelep, ele vai pedir para você a seguinte coisa.
ele vai perguntar para você, beleza, vou criar teu projeto, mas qual preset você quer? O que é o preset? A configuração do projeto que você quer criar. Você vai querer usar o quê? Nosso default do projeto, do ViewCli, é usar o Babel e o ESLint. Babel, ele faz transpile de código ECMA 6, ECMA 7 para os browsers que você configura, que você fala que você vai dar suporte. Não vou me aprofundar nisso, mas ele faz o depara para não quebrar código em browser antigo usando ECMA 6. E ESLint, validador de código, basicamente. Ou você pode falar assim, não, beleza, eu sou fudidão, eu quero selecionar as coisas que eu quero. Aí ele vai abrir essa opção. Beleza, o que você quer usar? Você quer usar o Babel? Legal, pode usar. Você quer usar TypeScript? Você pode usar. Você vai fazer uma aplicação que usa PWA, Service Worker, toda essa parte estrutural pensada em aplicação, ele vai instalar se você der o OK. Ah, minha aplicação tem rota, então vou usar. Placar de futebol não tem rota, que a gente usa o Vue lá, a gente não usa isso. Nos sistemas que o Ricardo mexe lá, possivelmente tem rota, certo? Porque ele usa rotas de URL. Vuex, a parte de tratamento de state, tratamento de dados da aplicação, é ele que vai fazer toda a manipulação de dados. CSS Preprocessors, quando você clicar aqui, ele vai te abrir algumas opções. Você pode usar o Less, que é uma linguagem template que foi feita com base em cima do Node para rodar. Tem o Sass, que tem a versão dele no Node Sass, que foi migrado, e a versão do Ruby foi migrada para o Dart, o core do projeto. Ele também dá a opção do Dart Sass. Linter, formatter. Ah, eu quero usar um linter do meu projeto, eu quero usar o formatador do meu projeto, eu quero que me auxilie na escrita boa do projeto. Padronização de escrita. Quero usar. Unit Testing. Ah, eu quero usar o Mock, eu quero usar o Chai, eu quero usar o Jest. Ele dá essas opções quando você entra dentro dele. E no E2E, ele oferece o Nightwatch ou ele oferece o Cypress que só roda no Chrome. É isso. Então, a gente fez a opção, a gente vai explicar em cima da opção default do Vue, que é só o Babel e o ESLint. Legal. Depois que você escolhe essa opção ali de default, ele vai instalar tudo, pá, soltou a linha de terminal. A gente vai entrar no diretório Alltalk e rodar um npm run serve, isso para subir a aplicação em ambiente de desenvolvimento. Oi, desculpa. O Babel e o ESLint, se você escolher manualmente, eles vão ser inclusos, eles são default mesmo, independente de você escolher a opção manual, eles vão ser instalados de qualquer forma ou não, porque eu não vi o... Daquele jeito sim. Então voltando aqui, quando você escolhe o default, ele por padrão ele vai colocar Babel e ESLint. Por que ele vai colocar o Babel por padrão? Porque na parte que roda com o ViewCli, ele usa necessariamente coisas de ECMA 6 que não vão rodar no browser. Então ele de qualquer forma ele vai ter que fazer alguns transpiles para funcionar. E por trás aqui a gente tem o Webpack, porque o Webpack faz grande parte dessas mágicas de depara, entende quando é um tipo de arquivo SAS sendo carregado, o LES, o .view. Então isso daqui é o base justamente porque, cara, isso daqui a gente precisa e isso daqui é altamente recomendável, justamente para manter padrão de escrita. Então esses caras ele instala, numa configuração muito básica. O manual então é o que eu escolhi aí, mais o Babel e o ESLint. Não, nesse caso, se você não está vindo no default, aqui é uma opção B. Então aqui é a B, e na B você pode tirar o Babel. Ah, tá. Ele vai deixar só as coisas próprias dele, internamente dele, que não é o que você vai configurar. O ViewCli ele encapsula o Webpack, ele encapsula o Babel, ele deixa tudo no fluxo dele e você não vê essa marcha acontecendo. Dessa forma você consegue, se você deixar ativo, você consegue configurar o Babel do jeito que você quer, fazer algumas alterações e tudo mais. E a questão também é que se você desativar o Babel, ele não vai fazer transpiler do código. Então, Isso. ele vai ter que rodar em navegador mais novo. Um que não tenha suporte S6, por exemplo, não vai conseguir. Isso aí, que água aí. Então, beleza, voltando aqui. Ele instalou tudo na máquina, legal. Vamos mexer. Entra no diretório e vamos dar um npm run serve. O que ele fez? A gente já vai para a aplicação já, mas quando você cria a aplicação, ele cria essa estrutura. Essa estrutura, eu vou abrir aqui, que acho que vai ficar mais fácil. Vocês ignoram esses 3 arquivos, tá? Que é para explicação. Então ele instalou os pacotes.
ele tem uma pasta public, que é onde você vai usar... É o arquivo que ele usa aqui no caso para o ambiente de dev, o favicon que você pode usar, no seu build. Ele está criando aqui a estrutura do source, ele cria um arquivo de exemplo de imagem sendo usado, ele cria o arquivo do Hello World de exemplo, que eu vou mostrar na prática o que é cada coisa. Então ele cria os arquivos base para o projeto, que são esses daqui. Putz, legal, mas que porcaria é essa? Beleza. Vocês viram que ali ele criou um ponto view, a gente falou de um ponto view. O que é o arquivo ponto view? O view, ele criou um conceito que é o single file component, onde no mesmo arquivo, na extensão ponto view, ele tem declarativo relacionado ao componente que você está fazendo, a bag de template que aquele componente vai ter, a parte de script que aquele componente vai ter e a parte de style que aquele componente vai ter. Então aqui basicamente a gente poderia ser um componente de botão, onde é uma tag button aqui. Aqui ele tem o clique, ele vai fazer um alert no clique, e aqui tem os styles dele. Então, por que essa é uma parte boa no Vue? Se você está trabalhando numa interface padronizada, UI componentizada, tudo, cada componente tem a sua função e sua responsabilidade, não faz nada além disso, você consegue deixar tudo autocontido. Se você estiver usando um single file e você tiver um arquivo gigantesco de umas 300 linhas, é bom parar e revisar, porque tem algo muito errado, porque a ideia dele é ser reduzido, ser reutilizado, ser componentizado. Então, se você tem um arquivo com muitas variações, vai ser difícil trabalhar, vai ser difícil manter e vai ser difícil testar. Então, a ideia dele é justamente fazer essa redução do código. Ele traz isso, mas poderia trabalhar separado também. Isso não é obrigatório. Isso é uma feature que é possível. Você poderia trabalhar com um ponto .js, com um ponto .sas e um ponto de TPL para o template, se for o caso. Tá? Nesse caso, eles ficam espalhados, ele não tem pasta completa. Isso, então a estrutura não é rígida em relação a estrutura de pastas e arquivos não é rígida em relação ao Vue, ele te dá um scaffold base. Então você poderia fazer components, é uma pasta dentro button, e dentro do button com ícone, button sem ícone, button porque eu quis. Então ele deixa você fazer isso e no contexto você faz tudo isso. Então ele é bem versátil nessa parte, ele não te enrijece na estrutura dele. Tá? Isso aqui, por exemplo, ele é o arquivo inicial da aplicação, do que a gente criou no Vue Create Walltalk. Então aqui a gente pode ver que ele está com uma tag aí de app e tal, ele carrega uma imagem, e aqui ele está fazendo o quê? Putz, que tag é essa do Hello World? Essa tag do Hello World é o quê? É uma referência ao Web Components que a gente explicou. Ele vem daqui, então ele está falando que aqui ó, ele está importando Hello World do arquivo components helloworld.vue. E para esse componente entender que esse cara é esse cara, a gente tem que falar, ó, Vue, eu vou usar esse componente que eu importei aqui em cima para ser usado nos templates desse cara. Aí essa tag vai ficar autoassociativa. E a gente tem um style aqui, dentro da div do app, a gente está citando algumas coisas básicas que veio do exemplo do Vue. Legal? Pô, parece interessante, não sei o que lá, mas vamos ver um pouco mais na prática isso aí. Então tá, a gente vai ver na prática. Como eu mostrei lá, a gente vai dar um npm run serve. Ele vai fazer as compilações dele e tudo mais. Depois que ele faz isso, essa é a página base que o Vue cria, de exemplo, que tem... A gente colocou algumas coisas a mais, igual o slot do componente e o link em vermelho. Mas essa é a página de apresentação que ele cria no scaffolding dele, para apresentar a aplicação. Então o que acontece? O Vue tem uma coisa muito legal que também surgiu com o React. Ele tem uma extensão para o Chrome e para o Firefox, que você consegue debugar o contexto da aplicação do Vue por componentes. Eles acabaram de soltar uma versão nova que tem a parte de performance e de rotas, se não me engano não tinha antes, né? Isso aqui também é novo, para te ajudar a deixar a sua aplicação mais performática.
Então aqui, ó, só inspecionando, a gente vê que a gente tem o root, a gente tem o app e a gente tem um componente chamado Hello World. Pô, legal. Que porcaria é essa? Na prática, isso daqui é o seguinte. O app que a gente viu ali no inspect é esse menininho aqui. Que é aquele cara da imagem que eu mostrei para vocês. Então aqui basicamente, ó, a gente pode ver que a imagem ela não pertence ao componente Hello World. Por isso que aqui, quando a gente volta na página e coloca o mouse em cima do Hello World, a imagem não está com a layer em cima. Porque ele é um componente dentro do app. Ele é uma tag HTML dentro do componente app. Ele não faz parte do Hello World. Pô, legal. Pô, bacana, tá, mas o que isso daí é legal? O que a gente tem aqui? A gente está passando uma classe para o componente aqui chamada BTN. Um atributo. Beleza. Mas eu quero passar o quê? Eu quero passar uma property chamada mensagem. Então o que aconteceu? Ó, legal, live reload, fudido, não sei o que lá. Legal. Como que funciona isso daqui? A gente está chamando o Hello World dentro do template do app, certo? E a gente colocou como um atributo dele, como se fosse um class, um ID, um onClick. A gente atribuiu uma frase aqui. Olá, galera. Por que apareceu no componente do Hello? Porque no Hello, quando a gente abre ele aqui, o que a gente está falando? A definição do componente Hello na parte do JavaScript, ele fala: então, aplicação, eu recebo a propriedade MSG, eu recebo a propriedade message. Se alguém me passar isso, eu vou trazer para o contexto do JavaScript para eu poder manipular. Ou se eu passasse só o class que não está aqui, lembra que a gente passou o class lá no app? Ele não está tratando o class aqui. Mesmo assim, ele implementa a class BTN aqui. Então, ó, ele fez a gente só passou o BTN e ele também colocou o hello. Então, pô, legal, o view ele faz uma modificação das classes do próprio componente com o que foi passado por propriedade pelo componente pai. Pô, legal, parece interessante, fica mais prático. Legal. Além de trabalhar com a property assim, você descrever num array inteiro o que você pode usar como property, você pode trabalhar de uma outra forma. Você pode fazer o quê? Você pode declarar o tipo possível para essa property. Então, eu estou falando que message... Eu estou falando que message, eu quero que seja uma string. O type dessa propriedade é uma string. E o valor default dela, caso eu não receba ela, tchau. Beleza? Então, salvando aqui, o que vai acontecer? Na prática, não mudou nada, não alertou nada. Por quê? Porque a gente está passando uma property que é uma string. Se por acaso eu vir no componente AppView e passar aqui 5, por que tem os dois pontos? Por que eu coloquei os dois pontos? Quando você passa os dois pontos numa propriedade de um componente pai para um componente filho, você está falando, ó, aí nessa propriedade eu posso estar te passando uma function, um dado tipado, uma expressão regular, um boolean. Então ele vai tratar essa property como um código JavaScript, não simplesmente uma string. Ele vai respeitar a tipagem. Então por isso que eu coloquei o 5 aqui, para a gente ver que ele vai reclamar aqui no console falando: então, amigão, essa propriedade que você passou, eu estou renderizando, beleza, mas ela está errada, porque eu estou esperando que seja string e você me passou um number. Pô, legal, isso ajuda a pensar em cenários de validação de código na aplicação. Legal. Só que então eu não vou passar o message. Dane, se está dando problema, não vou resolver isso e que se dane. Legal. Não passamos. Então ele veio e colocou o tchau. Por que ele colocou o tchau? Porque na definição do Hello World que a gente fez aqui, a gente está falando que o valor default dessa propriedade é tchau. E quando que ele é aplicado o valor default?
quando o pai não passa essa propriedade para ele. Então isso é muito válido, às vezes, em cenários que você recebe um number e se não vir um number é porque não tem o dado. Legal, você consegue trabalhar isso através da property. Então você pode deixar aqui como default a única tipagem de dado que você pode passar em qualquer tipagem de propriedade é uma undefined. Você não poderia passar aqui um default false, porque você está falando que a tipagem é string. E o ESLint aqui já está até reclamando, ó, dentro do VS Code. Pô, isso é legal, isso ajuda no debug na hora. Pô, bacana. Legal. Mas tem outras coisas. Na hora que você abriu o view lá e você inspecionou o Hello World, ele tinha uns outros carinhas aqui. O que são esses caras aqui do lado? Hein, Ricardo? O que são esses caras? O view ele pode receber dados de duas formas. Ou por meio de props, que ele recebe diretamente do seu componente Py, ou o data. O data seria o escopo interno do componente. Ou seja, qualquer dado que ele precise trabalhar internamente, ele não vai ser usado em outro lugar, ou pode até ser passado para os componentes filhos também. Ele fica dentro desse data. E as computers, ele pode pegar qualquer um dos outros dados, trabalhar elas para exibição de outra forma, como por exemplo, pode filtrar um array que era maior, reduzir por filtro de alguma propriedade de objeto lá dentro. E ele tem também um que não mostra aqui, mas são os métodos que eles servem para ações do usuário. Por exemplo, um clique, aí ele executa o método que transforma algum dado aí, exceto a própria, porque a própria sempre vem do pai, então ele não pode alterar a própria. Você não pode setar um data com o mesmo nome de uma propriedade já informada. Então a gente não poderia setar um MSG no data nem no computed. O view reclama, ele fala, a property, no contexto do componente, ela é estática, digamos assim. Você não pode alterar ela, você só recebe ela, é só um fluxo de dados. Então legal, uma das coisas legais que tem aqui, que é o único dado que dá para você mudar aqui para validar, é os dados do data no debug. Então aqui em vez de red eu vou colocar yellow. Pô, legal. Então ele mudou aonde? Ele mudou aqui no view clear. Mas por que ele mudou? Aonde que está isso? Como que foi feito isso? No componente do Hello World aqui, a gente fez o quê? Deixa aqui mais fácil. Aquele link é esse cara. Então o que a gente está fazendo? Como a gente falou que aqueles dois pontos ele faz interpretar o código como JavaScript, e é muito comum na utilização do view, justamente para passar dados, funções para dentro, em vários níveis. A gente está falando com uma template de string, aqui. A gente está falando que o color, dois pontos, vai ser o color item. Mas, color item, sem nada, sem diz, sem data, sem nenhuma referência, porque aqui dentro, ele está dentro de data. O que é legal no view? Ele junta as properties, o computed e o data para dentro do contexto do dis. Então você vai usar dis.message, dis.message to uppercase, dis.coloritem, desculpa. Então traz tudo para o contexto do dis. Só que no template você não precisa usar o dis, porque ele já está sendo executado no contexto do dis. E isso fica redundante aqui. E dependendo do jeito que você configurou seu ESLint, ele vai reclamar disso, porque isso já é autodeclarativo. Ele já espera que seja o dis aqui. Então aqui a gente está basicamente pegando uma variável do JS e atribuindo no template para a cor dele. Pô, legal. Então dá para ter algumas ideias de algumas coisas que dão para fazer. Outra coisa interessante que dá para fazer no Vue é trabalhar com slot. O que é o slot? Oi, desculpa. Nessa situação, se você, por exemplo, não passasse o color item, aí ele não imprimiria a tag style, porque isso aí funcionaria meio como um if, ou não? Aqui, ó. Tá dentro com dois pontos antes? Vamos pra prática aqui, mano. Aqui, quem sabe faz ao vivo. A gente não sabe, então a gente testa. Então o que aconteceu? O Vue, ele tem um negócio muito legal, que ele faz algumas validações por conta dos atributos que você passa. Então, exemplo, a gente passou um color, dois pontos, que não ia até a variável não existia. O que ele fez? Ele removeu o color. E como só tinha o color, ele removeu o style. Então ele tem alguns tratamentos muito legais na hora de renderizar para o template. Ele faz alguns tratamentos de tipo,
Tem um jeito de usar a CSS que a gente não vai mencionar aqui, porque senão ia alongar muito, mas tem como você consultar as classes do CSS como propriedade de JavaScript dentro do contexto do componente. Então você conseguiria verificar se tem a classe, e ele só põe uma classe no componente se essa classe também foi definida na tag de style. Pô, isso é legal, porque para que eu vou colocar uma classe BTN se não existe uma definição de BTN dentro da tag style daquele componente? Então isso é uma validação, acaba sendo em 2 passos, porque passou da humana e entrou para a parte da própria aplicação, do próprio framework. Isso é bem legal. Então ele tem alguns tratamentos assim próprios. Tá? Deixa eu voltar aqui. Respondido? Então voltando aqui, a gente também tem o recurso de usar slot nos componentes. O slot, assim como vocês devem estar acostumados lá no V2, ele define áreas onde o componente renderizará outros componentes ou outras tags HTML dentro dele. Como aqui no caso ele colocou um texto, olá, que vai ser renderizado dentro do slot de Hello World, por isso que ele está contido dentro do componente Hello World. Aqui. Do lado de lá tem um slot, essa tag slot define aonde vai ser o slot dele. Então o que eu passar aqui dentro vai ser renderizado lá. Pode ser só um texto, pode ser outros componentes ou HTML puro. Deixa eu só mostrar na prática o que é esse cara na interface. Então esse é aquele cara que eu falei que a gente adicionou. Uma aplicação disso, um componente button, onde no button você não vai manipular o texto do botão. Então se o botão é um veja mais, clique aqui, e você não precisa tratar ele do ponto de vista de JavaScript, apenas style, não tem porque você passar ele como uma property para a camada do JavaScript. Você então trata ele como se fosse um dado pro slot e você só vai printar ele, porque você não está precisando manipular. Diferente de, eu estou fazendo um botão, só que o texto máximo definido por o X tem que ser 100 caracteres. Então a gente vai ter que fazer um tratamento, colocar às vezes uns 3 pontinhos, ou se, falando por caractere, a gente teria que fazer isso. Se fosse por tamanho, daria para usar o CSS para colocar os 3 pontos. Mas se você precisar manipular, não faz muito sentido usar como slot. Você passaria como uma property. Você quer até comentar o exemplo do header que você falou que você fez lá sim. no... Por exemplo, num sistema, eu desenvolvi um data grid, e para eu colocar as linhas dentro dele, eu criei um outro componente. Aí eu uso o slot para ela aparecer lá dentro. Só que eu tive uma outra necessidade. Por exemplo, o header, eu não queria deixar ele fixo, então eu precisava adicionar outros componentes para montar o header. Então a gente tem um outro recurso dentro de slots que a gente pode usar, que é o named slots. Por exemplo, a gente pode definir um nome para aquele cara ali, aí só vai entrar ali se eu passar o name aqui com o slot. Desculpa, aqui name slot e name na direita. Aí se eu passo o nome do slot que ele vai aparecer, aí ele aparece lá. Senão ele não vai saber onde colocar, a não ser no slot default, que é o seu name. Então isso é muito bom para você quando você quer trabalhar com áreas já demarcadas e você teoricamente pode ter problemas de escopo para mexer nas coisas, isso acaba ajudando um pouco. Então você tá lá embaixo, você manda jogar lá em cima e solta a bomba e vamos subir. Então isso ajuda um pouco para fazer alguns ajustes de posição dos componentes dentro de outros, tá? Bom, legal. Então a gente explicou aqui mais ou menos a ferramenta de debug, a gente mostrou como funciona na prática. E vamos voltar para cá. Então beleza. A ferramenta que a gente falou é essa. Essa daqui, eu costumo usar os termos dark, tá? Mas basicamente essa daqui é a ferramenta. Ela funciona no Chrome e no Firefox. E na apresentação a gente colocou o link ali do repositório para quem quiser dar uma olhada mais na ferramenta depois, tá? Diretivas. O que são diretivas? Diretivas no Vue são exatamente os ifs, os elses, os shows, tudo que a gente pode pôr nos templates para fazer algumas validações pequenas de regra de negócio no template, similar ao que a gente tem no Handlebars, que a gente tem no Mustache, que a gente consegue fazer alguns ifs que são coisas básicas de regras de template, tá? Porra, mas você falou que não é bom usar essas coisas no template, que não sei o que lá, por isso que elas são muito simplificadas. Do fundo aí tá dando pra ler? Tá bom, que bom. Então aqui a gente tem um exemplo de uma diretiva de VIF.
Uma das coisas que... Por que vocês vão perguntar, por que está quebrando aqui? Dependendo da configuração do SLint que você usa, recomendado pela própria framework do Vue, ele recomenda você fazer as quebras disso. Por quê? Porque você tem o VIF, você tem o class, você pode ter um action de @click aqui, que a gente vai entrar mais pra frente. Então, isso horizontalmente fica muito ruim para dar manutenção, fica muito extenso, fica ruim. A ideia do framework é facilitar o nosso trabalho e também trazer um pouco de ganho de performance, padronizando algumas coisas. Então, desse jeito, fica muito mais legível do que se fosse uma linha de 300 caracteres ali. Então, aqui nesse caso do if, a gente vai fazer um exemplo. Uma diretiva do Vue é VIF, esse bilhete é verdade. Legal. E dentro está um olá. Então, se essa variável for true, o que ele vai renderizar na prática no browser? Ele vai colocar um div class hello, olá. Porque isso daqui era um comando pro Vue, ele tira e manda renderizar na DOM. Ah, esse bilhete é verdade, só que o valor dele é false. Ah, legal, ele é false. Então, ele vai manter o container, porque o container não tinha nenhuma regra. E o VIF, como ele não entrou, ele não renderiza esse cara aqui. Então, fica mais fácil. Então, tipo, é para exibir quando clica, quando não clica, associado a elementos de transição. Então, o VIF ajuda bem para você resolver algumas coisas. Você pode ter qualquer tag? Oi? Tem qualquer tag? Pode. Dentro do contexto do template, ele interpreta tudo que pode ter de diretivas dele, para justamente no final ele resolver. Então, você poderia colocar um VIF aqui, se tivesse um spam, você colocava no spam. Então, são regras mesmo de template para você poder usar e deixar um pouco mais versátil o seu trabalho. E como ele trabalha como boolean, você poderia ter aqui, na verdade, uma baita de uma condição gigantesca numa função definida lá na bag do script. E aí, o retorno vai ter que ser true ou false. Simples assim. Tá? Alguma dúvida? Diga. Essas quebras, tudo isso que a gente faz para facilitar, na hora de dar o build, ele limpa tudo? Limpa. Isso daqui é voltado para desenvolvimento. Formatação de SLint, quebra de linha, aquilo que a gente faz do tab. Para quem mexe um pouco mais no SLint sabe que dá para você definir que eu quero que dentro da tag script dê um indent de 2 tabs e no template só 2 espaços. Então, através do SLint, que é voltado para o desenvolvimento, para a validação de código, agora ele abrange os dois lados um pouco. Você vai fazer isso para o seu ambiente, algumas regras para o próprio build, mas no final ele tira tudo isso porque o foco é ter performance lá na frente. Então ele acaba removendo essas quebras desnecessárias. E você também pode configurar o webpack para não tirar se quiser. Então o webpack ele também te dá essa... Ele é um monstrinho lá que você pode mexer bastante. Tá? Mais alguma dúvida aqui? Diretiva? Diff? Não? Tá bom. V-for. Pô, legal, você mostrou o if, mas em toda linguagem que tem um if, normalmente tem um for. Legal, então a gente tem aqui, um componente que ele no data, igual o Ricardo explicou, o do contexto do data, a gente está setando uma lista, onde na lista, que é um array, a gente tem em cada item um ID e um value. E a gente definiu aqui banana, maçã e goiaba, se não estiver dando para ler, 1, 2, 3 de ID. E no template, esse aqui eu vou ter que... Aí, garoto. Então aqui a gente definiu o array lá em cima. Aqui a gente está fazendo um container, uma div. Sempre dentro da tag template do Vue, você só pode ter uma tag. Você não pode ter 2 tags, porque como o Vue ele trabalha do mesmo jeito que o React para a parte virtual DOM, cada componente tem um identificador único daquele componente com a estrutura dele na DOM. Então ele precisa ter um identificador único de tag, o container desse componente. Então nunca pode ter um outro aqui. E ele vai reclamar na hora que você fizer isso. Então aqui a gente está fazendo um L e na prática a gente está fazendo um loop do LI, fazendo o quê? Eu vou fazer um v-for percorrendo lista, onde cada cara desse for ele vai se chamar item para o meu contexto do meu laço. O que é esse key aqui? Esse key
o view ele pede para você sempre definir esse key para ele saber o que cada item dessa lista, qual é o identificador de cada item da lista. Por quê? Porque ele pode se perder. Por que ele pode se perder? Se você não setar um key e você tiver alguma lógica de pegar o dado de um serviço e ele mudar de ordem por algum motivo, request, tempo real e tal e blá blá blá, o view ele vai fazer uma regra própria dele lá, que vai ver o que ele vai usar como identificador e às vezes a atualização da sua aplicação vai ficar zoada. Ele vai atualizar às vezes o cara errado, então vai perder o escopo do seu dado. Por isso que ele fala assim, cara, você está me dando um dado para eu dar um laço, só que eu não sei o que é meu identificador único para eu saber o que é cada dado para eu considerar como um escopo de dado. Então você vai ter que me falar quem que é o seu identificador único. No caso aqui a gente usou o ID da nossa lista lá de cima. Então o ID daqui para ele. Por quê? Porque se por acaso esse ID muda de posição e tudo mais, tem jeito no Vue de fazer animação automatizada. Os caras fizeram isso nas coisas da Copa, depois a gente vai entrar em detalhe. Então é muito importante quando você faz um V4 você manter a identificação de qual é o identificador de cada item dessa lista. E aqui, similar aos templates que já fazemos, aqui a gente está fazendo uma impressão do item value. E aqui poderia também ter um ternário, se fosse o caso, que não é recomendado, mas daria para se fazer aqui. Uma expressão aqui de JavaScript. Certo? O que isso daqui gera? Esse cara gera esse. Então aqui a gente tem banana, maçã e goiaba, que foi o que a gente pediu e é isso que ele vai renderizar. Beleza? Legal. Não, tem uma... Volte, digne. Aí no V4, você pode usar o V4 ali na divide container, por exemplo. Você tem, sei lá, um componente de card. E aí fazer um loop. Já tentou fazer isso? Eu Não. tentei, pra falar a verdade. Não daria, porque esse aqui é o root do seu componente. O que daria para você fazer era, por exemplo, você vai precisar fazer um laço nesse componente, no componente pai dele você faz o V4 dele. Então esse cara aí sempre vai ser único. Sim. Porque no final, faz sentido, porque aí no final ele faz primeiro o for para depois validar seu única tag. Aí faz mais sentido. O container estaria no paz, você faria direto. Isso. Que nem o menininho fez um exemplinho bacana aqui no final, a gente vai mostrar usando o Monte Carlo. Que tem esse exemplo, a gente fazendo laço no componente externo. Ricardo, fala você. Né? Esse aqui é o Life Cycle. Cansei. Só ver nessa hora. É tática. Esse aqui é o Life Cycle do Vue. Esse diagrama tenta mostrar o que acontece quando a gente instancia o Vue e ele vai instanciando assim, da mesma forma ele vai instanciando cada um dos seus componentes. Ali ele criou a instância do Vue e o Vue ele tem hooks que a gente pode adicionar no código do componente que ele pode disparar ações para executar alguma coisa que você precise dentro do código. Todo mundo sabe o que é hook? Alguém tem dúvida? Não sei. Obrigado, cara. Então, hook é tipo assim, é como se fosse um trigger para executar alguma coisa. Então, pensa do clique do botão. O botão, ele tem o add listener lá do clique, a gente pode considerar ele como se fosse um hook, porque a gente está falando. Sempre que der um clique, eu quero que você execute alguma coisa. Então, sempre que eu clicar no botão, no bind do clique, você me dá um alert. E a gente pode fazer isso, a gente pode fazer N coisas nesse trigger. Ele vai executar na ordem que foi feito esses binds em relação a esse hook. Então, o hook, no caso, são esses carinhas que o Ricardo está explicando. Só para dar um overview. Então, aí aqui a gente pode definir ações que podem ser executadas nesses momentos. O importante é você entender também em que momento que a instância ela está da inicialização dela. Por exemplo, aqui ele iniciou o before create, ele só tem a instância do Vue, ele ainda não montou nada na tela, então você não tem HTML para mexer. Você poderia executar funções aqui somente que alterariam só a própria instância. Aqui ele vai iniciar adicionando o Observe Data, que é justamente como ele sabe que alguma coisa foi alterada para ele poder refletir isso na Vue, e adicionar os eventos. Agora ele foi criada a instância, ele vai verificar se você tem um tema, um template para poder ele ler aquele template e montar o DOM naquele formato.
Na verdade é o Virtual DOM ainda, que ele está montando aqui. Aí pode descer. Sim, senhor. Aqui ele verifica se ele vai ter que compilar um template pela função render. No caso, quem gosta do React pode usar o JSX nesse caso aqui. Ou ele pode pegar o template do próprio HTML ou da forma que a gente mostrou aqui, que é no Single File Component. Aí esse outro hook ele vai disparar antes dele montar o HTML do componente e em seguida ele monta e dispara o mounted. Aí aqui ele entra no estado de espera, ou seja, ele está sendo exibido já para o usuário e qualquer ação que altere algum dado dele, ele vai verificar se ele precisa fazer um re-render pelo Virtual DOM. Que aí se ele vê que alterou um dado que ele usa, ele volta e renderiza aquilo e volta para esse estado. E aqui embaixo é um estado que ele vai disparar quando ele perceber que aquele componente tem que ser removido da tela. Então, antes de remover, ele vai disparar esse hook, se você tiver que fazer alguma coisa. Aí, em seguida, ele remove. E depois tem o último hook, que é quando ele já foi destruído. Esses hooks aqui, às vezes a gente pensa para que a gente vai usar. Por exemplo, você vai criar algum componente que precisa de um contador de tempo. Vamos supor um relógio. Quando você cria um set timeout, por exemplo, para ele ficar contando a cada 1 minuto, por exemplo, do seu relógio. Usa o interval. O interval? É melhor. O Isso, contexto é melhor. Quando você usa um interval para poder contar a cada 1 minuto, por exemplo, você poderia criar ele lá em cima no before create ou no próprio created, porque ele só vai mexer no HTML. Mas, por exemplo, se você fizer alguma coisa que precisa já ter o DOM na página, se você fizer lá em cima, ele vai dar um erro, porque não existe o DOM ainda. Ele não jogou aquilo na página. E esse before destroy, por exemplo, você poderia usar para matar a instância desse interval, porque senão o componente ia morrer e o interval ia continuar executando lá. Esse é o life cycle dos componentes de toda instância. Quando você cria um componente do Vue, você tem todos esses hooks quando você cria ele, a partir da instância do Vue. Então é isso que dá para ver. Isso para suas regras de negócio, dependendo da aplicação que você está fazendo, da implementação, isso é muito importante. Então, exemplo, eu só vou tirar a minha trava de loading depois que ele montar. Eu não tenho por que mostrar para o usuário as coisas tudo bagunçada montando. Então daria para tratar tudo com esses hooks para trazer uma tela mais amigável para o usuário, mais fluida, né, de carregamento. Alguém tem alguma dúvida relacionada a isso? Que queira expor, porque eu sei que é difícil, né? Outras coisas que tem no Vue, que não vai dar pra gente falar, que tem muita coisa. O que existe no ecossistema do Vue.js? Diretiva de eventos, então que nem a gente mostrou as diretivas de VIF, tem os @click, os @blur e tudo mais, tudo que atributos que ficam mais fáceis de tratar nos elementos. E disparos de eventos também. Modificadores de teclas automáticos. Quem nunca precisou, às vezes, fazer uma regra onde você fala, eu preciso fazer uma regra de enviar quando apertar o Enter. Aí no Linux a tecla do Enter é um code, no Mac é outro. Para quem não sabe, o mapeamento de teclado, cada tecla tem um número, e dependendo do sistema, esse número pode variar. Então o que o Vue tem de legal? Você consegue falar assim, no on, key down do Enter faz tal coisa. Então ele faz esse tratamento. Isso é um problema dele. A gente quer fazer uma ação relacionada ao Enter. Aí ele trata isso. Então isso é bem legal, dependendo do que você precisa fazer. Ele tem componente de transição de visibilidade. Então ele tem tags, web components, tags de abre e fecha de transition para fade out, fade in, slide. Ele tem algumas coisas já dentro dele que você já pode utilizar e pode mudar às vezes as configurações do CSS desse cara, mas é como se fosse um componente já dentro dele, você pode só usar. Isso é bem legal para facilitar a navegação. O Vuex que a gente comentou, que esse cara, se fosse ter que falar, seria de mais 1h30, que é todo o gerenciamento de estado, todo o fluxo. Para quem entende um pouco dessas partes de fluxo de dados em framework, o Vuex ele foi feito com base no Redux, no Flow e na arquitetura Elm. Então, quem quiser depois dar uma fuçada, tem isso na doc explicando o que pegou de cada lado. Que a ideia é o fluxo do dados ser contínuo, só do pai para baixo. E aí tem alguns problemas no Vue quando é do filho para cima. Mas aí cada um depois dá uma olhadinha, quem quiser.
O View Router, que a gente comentou, para fazer as rotas de aplicação. Então, o View Router é legal para a parte de login até. Isso. Por exemplo, em sistemas a gente às vezes tem telas diferentes que a gente quer que elas sejam ativadas quando o cara acessar aquela URI. Então, pelo View Router a gente consegue fazer esses tratamentos, ou, por exemplo, eu consigo travar uma rota para ele não exibir se o cara não tiver logado e redirecionar ele de volta para home, por exemplo. Então o View Router é bem legal para isso. Ele tem alguns before it, um after it. Então você consegue fazer as transações entre rotas. Você também consegue fazer alguns eventos customizados ali. Ele te deixa bem versátil a sua aplicação. Um outro projeto que usa o Vue, que é o Nuxt, que é... O nome é uma cópia do Next, do React. Acho que os caras fizeram de propósito só para zoar. É a parte que roda o Vue no back-end, na parte do Node, no server. Então, para você conseguir ter uma aplicação totalmente com Vue de ponta a ponta. O precursor disso, se não me engano, é o Meteor, na parte de Node. Framework que faz de ponta a ponta, acho que ele tem uns 4 ou 5 anos. Então você conseguiria usar o mesmo código na base, tá? Não vou falar que é exatamente, mas você conseguiria manter as mesmas regras e as coisas básicas entre a parte do back-end e do front. Então isso acaba trazendo alguns ganhos a longo prazo, mas tem que se olhar a performance, então não é só a parte prática que se ganha, tem que pensar na infra, tem que pensar em tudo mais. Tem o Ionic, que o Ricardo, a gente colocou isso hoje, ele falou que ele recebeu um e-mail falando que o Ionic Beta agora está dando suporte ao Vue.js, está em beta ainda. Então, para fazer aplicações usando o Vue para dispositivos móveis, né? Na verdade, para React ele ainda é bem vivo, né? Com React Native ele deu uma puxadinha também. E tem o NativeScript, que é um outro environment para criar aplicações para celulares. Ele é bem legal. Ele tem um live, ele sobe a aplicação em cloud para quem quiser depois fuçar isso, não no cloud, em cloud. Que é assim, você sobe no seu terminal, ele gera um QR Code, você baixa 2 aplicações no seu celular, uma que é o corezinho dele e uma outra aplicação que é o Playground. Você pega a aplicação core dele e fala assim, vou escanear esse QR Code. Ele vai fazer o quê? Ele vai pegar esse QR Code, ele acessa uma URL na nuvem, que é própria do ambiente do NativeScript, e ele instala nessa outra aplicação chamada Playground. Então você não precisa plugar no cabo, você não precisa fazer um build, ele faz tudo pela nuvem, tudo pela internet. Se alterou o código no seu terminal, ele regerou, ele já vai dar um refresh diretamente no seu celular. Isso então traz um ganho bem legal para quem quer ter uma agilidade para testar, fazer, mostrar para alguém. É tipo assim, usa esse QR Code aí e vê o que eu estou fazendo. Bem legal. Estamos acabando. Onde já usamos? Copa do Mundo, na tabela da Copa. Ricardo, James, Renan e o menininho. Esqueci alguém? Não, né? Eles fizeram esse produto ano passado. Quer falar da parte? A questão que a gente falou da versatilidade, no caso desse produto e nos outros que a gente fez para a Copa, que também foram em Vue, foram todos feitos em S5 sem Webpack. A gente penou um pouquinho, mas a gente conseguiu fazer dessa forma e está todo dentro da estrutura do V2. Então não tem nenhum build, não é nada feito no terminal. Então eles fizeram e roda diretamente no lado do client do usuário. Não tem nenhum build por trás. O outro aqui que eles também fizeram. Nesse daqui dá para ver bastante o uso das diretivas de animação. Porque ele usa muito o Transition para fazer as animações das cartas, que é um jogo interativo, né? Para quem não viu ainda. Uma piada foi boa, caralho! Uma só! Então aqui só para vocês verem, ó. Uma aplicação dela mesmo. Para quem não viu, vai estar o link na aplicação. Na apresentação, desculpa. Outro que a gente tem é o placar de futebol, que está em produção hoje.
A gente não trabalha com rotas e esse é feito com Webpack e é buildado. Então aqui a gente usa algumas coisas relacionadas com o Single File Component. A gente fez no módulo de apuração de eleições ano passado, da home do wall e do ball. Era o mesmo componente, era o mesmo projeto nas duas homes, que eram códigos separados. Então o que a gente fez? A gente fez um módulo que a home do ball ela era responsiva com seus breakpoints e a home do wall era web e mobile. Então a gente teve que fazer algumas padronizações de código, mas ele acabou rodando nos dois, o mesmo código com tratamentos internos na aplicação. E ele era autocontido, que ele era feito com Webpack também, então não tinha problema. Daquilo que a gente falou do framework progressivo, eu não precisava transformar a home inteira em view para poder usar o view ali. Tá. É contigo aí agora. Esse aí é o Metrics. É um sistema que reúne métricas de diversos serviços que traqueiam as páginas do wall. Isso está disponível para os editores olharem a performance do material que eles publicam. Esse é o Push Web Alert, que é um sistema que gerencia e dispara aqueles alertas do Chrome para celular também, para quem usa os aplicativos do wall. Esse aí está em desenvolvimento, que é para gerenciar as publicações de mídia indoor. E esse para gerenciar os testes AB. Para quem mexe mais um pouco, está participando dos testes ABs, é a parte do back-end que o Gustavo já tinha feito, implementado para fazer sorteios do teste AB, que a gente faz algumas coisas no projeto gráfico e na home. E agora o Ricardo está implementando o front para justamente tirar esse fluxo da mão deles, para virar realmente um sistema para facilitar, né? Antes disso, só rapidinho, o menininho, ele fez o Alexander, para quem não conhece, quem não conhece Alexander, né? Menininho todo mundo conhece. Uma coisa legal que dá para você colocar nos builds, a gente colocou um modifier de desktop para falar quando dá erro, quando não dá, pra você não ter que ficar olhando pro terminal toda hora. Então ele acaba te ajudando em... Putz, você fez uma alteração, foi pro browser, aí do nada não funciona. Esse cara ele pinga do lado aqui falando, putz, você errou tal coisa. Então isso é legal, isso dá uma ajudada no fluxo. Então o que a gente fez aqui? O menino ele fez basicamente uma página que faz uma busca no tag page e por quantidade. Então se a gente fizer uma busca aqui, isso aqui está funcionando diretamente pegando de prod. A gente colocou o bind de change nesse select para toda vez que ele mudar, ele já executar a busca. Então se a gente for mudando aqui, ele já está... Deixa eu abaixar aqui. Então ele já está trazendo a quantidade que a gente está pedindo, sem ter que bater no... E esse negocinho bonitinho são as transições que eu falei do view. Então eles implementaram aqui a transição para poder usar de exemplo. Vou trocar o repositório. Beleza. Vou trazer mix1, sei lá. Vou bater num serviço de um servidor que não existe. Aí a gente colocou um tratamentozinho de erro ali. Então assim, como que a gente deixou isso nesse exemplo? Para mostrar para vocês um pouco mais, assim, para tentar ser um negócio simples, mas para mostrar o que dá para fazer componentizado. Deixa eu tirar o zoom aqui. Então a gente fez o app, que é a aplicação em si. A gente fez o news, que é o que contém toda essa parte, pensando que pudesse ter um outro componente. A gente isolou tudo isso dentro de um componente chamado news. E ele tem suas datas aqui dentro, relacionado se foi carregado ou não, quantidade de itens, que isso foi retornado de um request JSON-P. A gente também quebrou, deixa eu só mudar aqui para mostrar melhor. Aqui. Então a gente quebrou aqui dentro do news o search, que é a parte de cima, de resultados. Por quê? Cada um tem sua função, como a gente falou. Busca uma coisa e exibir resultado é outra. Beleza. O resultado é uma coleção de itens. Se é uma coleção de itens, então eu posso ter isso aqui é a tag de transição. Quando você tem mais de um item dentro dela, você tem que trabalhar com a de group. Deixa eu subir aqui. Então aqui a gente tem
2 articles. Então, cada item da lista a gente considera como sendo um componente. Porque dentro dele a gente pode ter o CSS dele. O Py resultados não precisa saber disso. O PyApp não precisa saber isso. Porque são componentes, cada um dentro da sua função. Se eu tenho que ser com borda amarela e redonda, o problema é meu, não do componente que chamou. Ele só vai me falar, é tal status, é tal tema que você vai usar. Aí essa definição do tema é dentro de cada componente. E para exemplificar mais um dentro, a gente criou o componente figure, que por acaso aqui... Opa, não é esse, é aqui. Então aqui a gente tem o figure que simplesmente ele recebeu por property a URL da imagem. E o article é tudo. Putz, eu poderia fazer isso sem um outro componente? Poderia. Eu podia fazer isso sem um outro componente? Poderia. Então assim, isso traz uma... o Vue ele é muito pensado em UI. Você planejar a sua interface, você planejar seus componentes, suas regras de interface e utilizar elas na sua aplicação. E não criar os componentes baseados nas regras de negócio. Porque isso é muito complicado. Então, isso é o importante. Eu tenho um botão, então dá para o botão ser um componente. Coisa que a gente está fazendo no placar agora. Então, a gente está fazendo alguns refactors para trazer mais perto do conceito do Vue. Algumas coisas que a gente não fez seguindo os conceitos. Então, assim, isso daqui é um exemplo na prática de uma ferramenta teoricamente funcionando, que poderia estar em qualquer lugar. E com todos os dados aqui. Então, o drop daquele select domínios está aqui, dentro do search. O drop de repositórios está aqui. Qual que é o atual. A gente também fez a cada busca salvar no local storage. Então, ele sempre está retornando a última busca quando você dá um refresh. Diferente do que aconteceu da primeira vez que a gente testou. E eu só quero mostrar só mais uma coisa, senão vocês me xingam. Aqui, ó, lembra que eu falei das diretivas de evento? Então aqui, ó, esse arroba é um atalho para o VON da documentação do Vue. VON relacionado aos eventos. Então você pode colocar arroba change, sempre que mudar os dados desse componente, get posts. vModel é uma outra diretiva, ele está falando que o dado que vai dentro dessa tag HTML é o size que está definido na parte de scripts do componente. Então assim, ele acaba sendo bem flexível para muitas coisas que você quer fazer. E como a gente explicou, você pode usar o que quiser. Então aqui no caso desse componente, a gente está usando na tag style a sintaxe Sass do Sass. Porque o Sass, para quem não sabe, ele tem duas sintaxes. SCSS e Sass. O Sass ele trabalha similar ao Python, tabs, sem chaves e alinhado assim. Então uma coisa legal é a propriedade é justify if and content. Você pode quebrar assim e ele concatena na hora de fazer o build. Isso é legal quando você tiver um margin left, margin out, margin right, margin top. Então você quebra todos num tab abaixo do margin, fica um pouco mais legível. É preferência. Eu perdi lá para mudar isso no placar de futebol. Você está defendendo agora. Né? É porque a gente abriu, eu abri uma votação lá no channel de HPTUG para mudar a sintaxe do SAS para SAS, para SAS e não usar mais o SCSS ponta de chaves, fica muito verboso. E eu perdi feio. Então é isso. Então aqui é um exemplo. E esse scoped, o que ele quer dizer é que ele só vai aplicar esse style para esse componente. Então se tiver um outro field set na página, ele não vai mudar o style para esse cara. Mas aí você vai falar, porra, mas eu estou definindo field set sem identificação nenhuma. Como que ele vai fazer essa porcaria? Ele simplesmente, como eu falei que cada componente tem seu identificador, aquele é o quê? É o field set. Como eu falei que cada componente tem seu identificador, igual o React faz, eles criam um atributo no... Deixa eu dar um mais. Desculpa aí, quem está atrás. Ele tem um identificador único para cada componente, então vocês podem ver que ele mudou. E se ele não é um componente próprio do contexto do Vue, ele vai pegar o ID do componente do Vue onde a tag está. Então se o H1 ele não é um componente do Vue, ele está usando o identificador do componente pai do Vue, quem está usando ele no template. Então isso daqui é atrelado àquele CSS na hora que ele faz o build, e ele gera o CSS dessa forma.
Ah, a gente está usando o Pure CSS aqui para fazer o template um pouquinho mais bonito. Então aqui, ó, aquele CSS que a gente escreveu só... Eu fui burro agora, hein? Calma aí. Que a gente escreveu só field set dentro da tag style, ouviu sozinho, foi bom, né? Essa piada foi melhor que a gente escreveu só o field set, mas como a gente colocou o scoped, o que ele faz? Automaticamente, quando ele faz o build, sempre que ele faz um build, ele já cria identificador interno para cada componente e ele vai atrelar quando você está usando o scoped no style. Então ele realmente está aplicando isso só para esse componente. Então, putz, isso é fenomenal quando você quer definir um button, você vai mexer só no seu button. Só que tem um lado oposto. Se tiver algum global, pode ferrar o seu. Então, se é definições básicas de CSS, é sempre bom você definir então, o seu componente inteiro para nenhum componente externo afetar o seu. Então, isso é uma coisa muito foda do Vue. Tá? Referências aqui. A gente vai mandar o link depois da apresentação. Então, tudo que a gente falou, cada projeto, cada lib do Vue, ele é considerado como outro projeto, então são tudo subdomínios, são libs separadas do ecossistema. Dúvidas? Lá no placar tem o minuto a minuto, né? Sim. Ele viu também? Sim. E a carta? Como assim? Se ele tem muita postagem, ele aguenta? Aguenta. O que a gente faz é, se não me engano, o menino tá aqui, mas a gente fez lazy load dos componentes. Então, a gente, na hora que faz o request do placar, a gente pega todos os cards do placar que estão publicados, a gente printa na timeline. Só que a gente não renderiza embed de Twitter, a gente não renderiza imagem, a gente só faz o grosso dos componentes, digamos assim. Por quê? Porque quando a gente foi fazer, não quiseram fazer paginação da timeline. Então, o que a gente fez para resolver isso foi tirar a execução de tudo que poderia ser assíncrono quando o usuário chega, pensando em performance para a página para o usuário, e a gente atrasa esse carregamento. Então, quando o cara começa a chegar perto, renderiza a tag do embed. A gente até precisa rever isso um pouco, porque às vezes se você scrolla muito rápido, ele dá uma engasgada assim. Então, isso é uma coisa que a gente tem que melhorar. Lazy load de imagem, igual existe no projeto gráfico também. Então a gente acabou renderizando tudo porque vindo de o X não veio paginação e nem foi pensado em carregamento progressivo da timeline. Então se tiver 100, ele vai carregar os 100 lá, e se tiver coisas externas ali, ele só vai renderizar quando estiver chegando perto. Mais alguém? É isso aí. Obrigado, gente. Só lembrando que semana que vem tem sobre regular expressions. Quarta-feira o Marcão vai falar. Vai ter os dois.